14º dia de campo da Chácara Santa Luzia, edição virtual. Trataremos de assuntos de interesse dos produtores rurais, demonstrando os resultados de experiências da safra 2020 e 2021. Olá pessoal, bom, inicialmente nós vamos tirar a máscara aqui, porque nós estamos mantendo aqui o distanciamento, né, de segurança. Estamos numa área aberta e estamos aqui dando continuidade aí às estações, né, do terceiro dia de campo da Chácara Santa Luzia, e nós vamos, né, apresentar aqui uma área, tá, que foi instalada aqui pela Agrominas, uma área com o capim mavuno, mas eu não vou falar muito sobre o capim. Nós temos aqui Anderson Silva, que é agrônomo, tem mestrado na área de pastagem, né, na área de zootecnia, e que dá assistência técnica e faz os planejamentos aí de plantio de pastagens para Agrominas. Então foi feito um acerto, né, lá com a Agrominas, deles implantar essa área aqui para que fosse mostrado no dia de campo. Nós já dissemos isso mais de uma vez, né? Como a gente não tem como recebê-los aqui como a gente sempre fez, né, presencialmente, né, como vocês estão vendo as imagens aí agora do último dia de campo, né, onde a gente pôde receber e conversar, mas isso, se Deus quiser, vai ser passageiro. Nós vamos então tentar fazer da melhor forma possível, mostrar o que é que nós, né, o que é que a Agrominas observou aqui nessa área de mavuno que foi instalada. Anderson, muito obrigado aí, né? E eu vou passar a palavra para você, primeiro para você falar aí do que é o mavuno e como tem sido o comportamento, e nós vamos aqui trocando ideia aí com relação ao que eu também tenho observado aqui no dia a dia, na prática. Certo. Primeiramente, agradecer ao professor pelo convite, né? Mais uma vez, já é o segundo dia de campo que eu participo. Esse é o primeiro virtual, né? Um modelo diferente. E já tem um tempo que a gente quer trazer essa área de mavuno para mostrar para os nossos amigos, né? E produtores, clientes, parceiros de extensão. E esse ano a gente conseguiu uma área que está bem informada. Nós vamos discutir vamos falar sobre o manejo que foi feito aqui de implantação, mas primeiro eu vou fazer só uma introdução do capim mavuno. O capim mavuno é uma braquiária híbrida, um cruzamento de 3 brisantas com uma rusiziense. Eles fizeram um cruzamento visando produtividade e rusticidade, que é o capim. Ele apresenta 4 principais características: pilosidade em ambas as folhas, né, em ambas as faces da folha e nos colmos, que converte uma maciez, né, bem interessante do capim, e uma barreira protetora física para ataque de pragas, como a cigarrinha das pastagens. Não que ele seja um capim resistente à cigarrinha, e sim tolerante. A segunda característica principal do mavuno é o enraizamento agressivo. Né, isso é uma das características da rusiziense, que faz parte, né, da genética do capim, do material. Ele primeiro investe em raiz, para depois ele investir em parte aérea. Capim que chega a ter até 4 metros de profundidade de raiz. Então isso já reflete numa pastagem mais verde no decorrer da seca, com a rebrota mais acelerada, mais rápida. Essa terceira característica, rebrota bem acelerada do capim. Anderson, eu queria só fazer um adendo aí, pessoal. Nós plantamos uma área, né, pequena, né, antes de fazer essa área maior. Aqui nós plantamos uma área de meio hectare lá na porta lá, para a gente poder ver como que seria um solo bem arenoso. E aí depois no Google, né, tem as fotos aéreas, né, da fazenda. E aí quando nós fomos ver lá,
parecia que a área era irrigada, porque tava, eu não sei se eu mandei para você Mandou. essa foto, né? Aí você olha de cima, tá tudo seco no entorno e aquela mancha verde, né? Uma coisa, e foi feito assim, ao acaso, não fomos nós, né? Foi o Google Earth que acho que a foto foi no mês de junho, né, professor? Mês de junho ou junho. julho, e o capim ainda estava verde. Que é a característica do enraizamento, reflete o enraizamento agressivo, né? Exatamente. E o quarto fator, né, de característica benéfica do mavuno é a palatabilidade. É um capim que, se bem manejado, bem adubado, uma terra bem corrigida, como é o exemplo aqui na área da Chácara Santa Luzia, chega a 18% a 21% de proteína bruta. Isso também é um número fantástico. A digestibilidade do capim é interessante, chega a cerca de 70%, mais ou menos, quando você faz a análise bromatológica dele. E o professor pode até falar sobre o uso dessa área. Aqui foi uma área que foi implementada em novembro, o plantio foi feito em novembro. A correção do solo foi feita com 3 toneladas de calcário, foi dolomítico ou calcítico, professor? Dolomítico. De calcário dolomítico. A adubação de base com 30 pontos de P2O5. Foi feito o plantio, como vocês percebem aqui pela imagem, foi semeado com milheto, junto com o milheto. O professor já é um especialista nessa técnica de usar o milheto para acelerar e tornar a forma, né, do capim mais rápida e mais proveitosa, mais técnica, né? O primeiro pastejo foi com quantos dias, professor? Nós fizemos aqui, plantamos em novembro, né? Quando foi na última semana de dezembro, em torno de 45 dias, nós já fizemos o primeiro pastejo nessa área de cá, que são dois piquetes. Então essa área que nós estamos aqui, nós colocamos no final de dezembro, pusemos em fevereiro, em janeiro, fevereiro, março. Nós já vamos aqui para o 5º pastejo nessa área, que essa área aqui nós tiramos os animais dia 26 de março, né? Hoje são 15, né? Em torno entre 15 e 20 dias aí, e vocês podem ver aí pelas imagens, tá? Que ali nós temos uma braquiária brisanta e aqui o mavuno, né? E do dia que nós tiramos até ontem, não tinha dado nenhuma chuva. E vocês vejam como que está essa área. É uma característica que tem me chamado muita atenção, é essa capacidade que o mavuno tem, tá? Nesses pequenos veranicos que ocorrem ao longo do período chuvoso, dele manter, né, ele ter uma queda de produção menor. Nós não avaliamos isso medindo assim experimentalmente com a segurança estatística, tá? Mas claramente a gente sabe que que ele tem essa capacidade de segurar a produção mesmo com a pequena restrição na disponibilidade aí da chuva, né, na precipitação. Então, queria só chamar a atenção, né, Anderson, que às vezes as pessoas falam assim, que eu estou falando aqui, eu não como dono aqui da chácara, mas como pesquisador. Nós temos que parar com essa ideia de que tem um capim milagroso que vai resolver tudo. Então eu jamais vou abrir mão de outras espécies que eu tenho aqui. Eu não abro mão do Maasai, eu não abro mão do Mombaça, tá? Mas eu estou enxergando no mavuno que ele tem capacidade de preencher uma série de demandas, né, que eu não consigo atender com as outras espécies. Essa de segurar uma produção mesmo com a restrição da chuva e manter mais verde para dentro do período seco, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que começar a pensar e trabalhar nessa avaliação. Isso é até um posicionamento técnico que o professor levantou, de não colocar todos, a gente até brinca, não colocar todos os ovos numa cesta só. Quer dizer que eu vou substituir todos os capins da fazenda e vou colocar o mavuno? Não, porque a gente tem diferentes estratégias e diferentes usos para várias espécies de capim. Como o professor falou, é mais uma alternativa
que vem se mostrado interessante por esses fatores que a gente tem citado, né, na apresentação, para o produtor rural. Então é uma possibilidade. Eu tenho um pasto que eu preciso reformar, às vezes é interessante você fazer, né, o uso desse capim, que é uma braquiária híbrida, né? Às vezes o produtor questiona por não conhecer. Hoje a gente tem muitas áreas aqui na região, áreas já de 3, 4 anos do capim implantado, então a gente tem bastante informação, tem produtores que dão as informações, né? O próprio professor Nilma, que está com a área aqui, esse é o primeiro ano dela, mas já tem um piquete que foi plantado no ano passado, que consegue ter essas inferências, essas conclusões no dia a dia, né, de utilização da pastagem. E outro ponto que a gente tem que retomar, o professor falou, já está indo para o 5º pastejo nessa área, dentro do ano de implantação do capim. Isso foi possível por, primeiro, o manejo de preparo de solo foi bem feito, a gente trabalhou com a calagem, com antecedência, né, isso é importante frisar. Adubação de plantio, que também foi feita. E do segundo para o 3º corte entrou com aplicação de cobertura. Também 30 pontos de N com 30 pontos de K2O, nessa proporção de 1:1 de N e K. Então isso com certeza acelera, né, a rebrota do capim, dá combustível para que o capim cresça e rebrote com mais vigor, para que a gente possa entrar aí no 5º corte dentro do ano da implementação, que é um número fantástico, né? Anderson, uma coisa que nessa área aqui, eu implantei, eu tinha um certo receio que o pessoal falava de que o mavuno tem a formação, o estabelecimento mais lento e tal, e nós plantamos aqui nessa área, eu achei muito rápido, com 45 dias a gente já estava colocando animais. Óbvio que eu plantei com milheto, a gente pode colocar mais cedo, porque os animais vêm primeiro no milheto que está mais alto. Mas o que é que acontece, o que é que tem aí de real nessa história de atrasar um pouco? Como é que isso aí é um fato e por que ocorre isso? Professor, isso é uma característica do híbrido. O mavuno, por investir mais em sistema radicular no início, esse comportamento de atraso, entre aspas, né, ele é observado. Que a semente germina, fica ali com 4 ou 5 folhas mais ou menos, e depois a impressão que dá do pessoal de campo, dos vaqueiros que olham, é que o capim está parado. Nesse tempo ele está investindo em sistema radicular, fazendo primeiro essa base de raiz, para depois ele retomar a explosão de crescimento. No caso do senhor, como foi feito o milheto, essa impressão ficou bem mais clara, porque o milheto veio primeiro, o capim ficou mais protegido, né, pelo milheto, minimizou a pressão de pragas, né, que isso também é um dos fatores bem interessantes de você trabalhar com o milheto, e acelerou a entrada. Quando o gado entrou, fez aquela primeira colheita no milheto, o mavuno já estava com o sistema radicular estabelecido, e aí quando entrou luminosidade ele estourou o crescimento foliar. E aí propiciou a entrada do 2º corte mais rápido. Anderson, nessas áreas aqui, nós estamos com 2 áreas de milheto aqui, nós estamos no sistema de pastejo alternado, né? Tira de uma área, por exemplo, o gado está naquele piquete de lá, aqui são 8 hectares cada um, né? Então nós estamos com 16 hectares aqui, né? Em torno de 3 alqueires aí de mavuno. Mas a gente estava rodando, né, nesses 16 hectares, a gente estava rodando com 100 cabeças. Nessa semana nós já vendemos uma parte dos animais, né, já pensando aí em deixar uma sobra, mas a gente tem conseguido aí uma média, não é uma coisa medida com precisão, porque é uma área que entra e sai animais, a gente não consegue ter uma precisão. Mas nós estamos trabalhando com certeza com acima de 6 cabeças por hectare desde o primeiro pastejo, tá? Mas o primeiro também entrou animal mais leve, né? Então, mas como é que no primeiro não está sobrando? Não, porque os animais vão ganhando peso, nós colocamos animais mais pesados também, mas numa média de 6 cabeças por hectare, eu acredito que se for corrigir para peso vivo, eu não tenho esse cálculo, mas vai dar em torno aí talvez umas 4 unidades animais por hectare. É o que nós estamos conseguindo aqui com essa adubação mais, eu não digo que é pesada, mas é uma adubação mediana, né? Nós já colocamos aqui mais de 100 quilos de N da implantação para cá.
Mas o que é que tem sido aí em termos de desempenho, de capacidade de suporte dessas áreas? As áreas que a gente acompanha no dia a dia dos produtores, desde aqui da região de Araguaína, a gente tem clientes que têm áreas de mavuno já de 2, 3 anos, na região ali de Paraíso, de Dois Irmãos, Guaraí, é em torno de 3 a 4 UA por hectare. Claro que depende muito da forma como o produtor trabalha, o manejo, o tamanho dos animais, áreas que são de vacas, né? O pessoal que trabalha com cria acaba trabalhando com uma carga um pouco menor, mas fica dentro de 3 a 4 unidades animais. Isso é que o capim tem conseguido suportar no decorrer do ano, e dependendo dos níveis de intensificação. E Anderson, eu aqui, uma das coisas que eu trabalhei com o Mavuna aqui, uma das coisas que o pessoal mais me aconselhava era para fazer diferimento, que é um capim que na seca ele tem uma massa de forragem mais palatável, mais digestível e que ele passa mais tempo crescendo em função daquilo que você disse. Qual que tem sido a experiência de vocês aí com o Mavuno para fazer diferimento aí para seca? O que a gente tem observado, professor, é que os clientes que fazem, os produtores que optam pelo diferimento do Mavuno, observam o que foi visto na chácara. O capim segue verde até junho, julho, e isso permite um maior acúmulo de massa seca, né, de matéria seca, para passar esse período seco daqui da região do Tocantins, com mais qualidade de forragem. E também um pouquinho de qualidade, né? Porque ele estando mais verde aí, né? Então ele estando crescendo por mais tempo, acaba sendo que na média uma forragem provavelmente mais nova, né? E de melhor. Exatamente. Mais nutritiva, mais palatável. Né? Você está assistindo Quarto Dia de Campo Chácara Santa Luzia, edição virtual. Eu vou fazer duas perguntas, Anderson, numa só. O Antônio Souza pergunta se o mavuno pode ser plantado em áreas acidentadas e amorradas, e o Alas Rony Marçal pergunta se ele pode ser plantado na região central de Minas Gerais. Basicamente, na região central de Minas, comparando com a região de Araguaína, é uma região que a gente pode considerar de solo, né, com relevo mais acidentado, tá? Vou repetir. Se pode ser plantado em áreas acidentadas, mais amorradas, e a experiência que tem, se tem experiência na região central de Minas Gerais. Bom, professor, para as duas perguntas a resposta é sim, né? A gente tem algumas... eu faço parte de um grupo da Wolf, né, que é a empresa que fornece o Mavuno e desenvolveu o material, e tem bastante gente da região do centro de Minas. E sobre áreas de relevo mais acidentado, não tem nenhuma restrição. O Mavuno ele tem apenas uma restrição para áreas mais alagadas, né, ou mal drenadas. Mas isso é uma característica da maioria das braquiárias, né, como ele. Então, ele não tolera solos alagados e mal drenados. No restante, ele não tem restrição. Até, não sei se a gente pode antecipar, teve uma outra pergunta falando sobre solos arenosos, né? Ele também vai muito bem em solo arenoso, até porque essa área que foi apresentada no dia de campo, na chácara do professor, que são áreas que têm teores de areia bem elevados. Aqui o Braulio Freitas, né? Ele faz uma pergunta aqui, pede para você falar um pouco mais, Anderson, né, sobre o plantio de milheto, né, no caso, junto com o capim que ele viu aí, quais as vantagens e quais as desvantagens ele põe, se houver, né? E ele pergunta também, no caso dessas culturas, se pode ensilar e qual seria o ponto ideal para a ensilagem aí do Mavuno. Bom, vamos responder primeiro da silagem, né? Do ponto de colheita de silagem do Mavuno, é o mesmo ponto de entrada dos animais, 60 centímetros, você pode fazer a colheita dele para silagem. Tem até um outro questionamento, professor, me adiantando também uma outra pergunta, falando sobre o Mavuno em integração lavoura-pecuária, né? A gente tem algumas áreas até do nosso cliente amigo Nasser Yunes, esse ano plantou consorciado milho com Mavuno e colheu
muito bem a silagem. Nós vamos fazer uma análise depois dermatológica desse material também, para aferir quanto à qualidade nutricional, né? Mas é um capim que tem utilização para consórcio, lavoura pecuária, e para silagem do capim solteiro também, a gente tem recomendação e tem uso para ele. Aí, sobre a utilização do milheto como uma alternativa, né, uma técnica para a formação de pastagens, ele apresenta muitas vantagens, principalmente em solos de mais desafio, solos mais arenosos, um plantio um pouco mais cedo, e nos permite um pastejo mais precoce, né? Porque como o milheto tem um desenvolvimento muito rápido, muito explosivo, ele proporciona esses pastejos de 45 dias, que foi o caso nosso, né, na área, foi 45 dias, 45 dias depois do plantio, a gente consegue entrar com o gado pastejando inicialmente o milheto. Por ter esse crescimento mais agressivo, ele vai na frente das pragas, então a gente tem um controle melhor de plantas invasoras, e o capim termina de fazer o papel de formação logo após o corte do milheto. Um ponto de atenção é a dose, né? A gente sempre tem que ficar atento ao balanceamento da dosagem entre a semente de capim e a semente de milheto utilizada, né? Não fazendo proporções muito exageradas do milheto, principalmente. Anderson, eu queria só, dentro da pergunta, eu queria só pontuar a questão da silagem, né? Porque silagem de capim ela é muito problemática, por causa da alta umidade. Então, se você cortar um mavuno aí com 60 centímetros, né? Se você tem equipamentos que te permitem fazer um pré-emustecimento, né? Tem uma ceifadeira que você pode deixar esse capim perder o excesso de umidade, você vai fazer uma silagem de qualidade de boa para cima, né? Agora, se você não tiver essa possibilidade e não tiver nenhuma coisa para sequestrar um pouco da umidade, tem limitações. Não é o mavuno, são essas gramíneas todas, né, nessa faixa aí, porque se você pegar um mavuno aí, ele vai dar menos de 20% de matéria seca, 15%, 16%. E isso aí, a fermentação clostrídica, ela entra com vontade, né? E além de que até na compactação você já começa a ocorrer perdas, né, por excesso de umidade, né? Por excesso de umidade e lixiviação. As condições de carboidratos, tudo é excelente, mas a umidade é a grande limitação. E aí, às vezes, as pessoas preferem fazer ele um pouquinho mais, perde um pouco na qualidade, né? Mas deixa passar um pouco para garantir um mínimo de matéria seca, né? E colheitas mais tardias. Colheitas mais tardias também, né, professor? Deixa passar um pouco. E o que o pessoal tem usado, que eu tenho visto com sucesso, foi o que o Anderson falou, né? Plantar junto com milho, aí colhe, né? E já ele dá uma ajuda boa, né? Em termos de volume, né? Vai depender do que, né, gente? Qual que é o seu propósito, né? Tem gente que vai fazer de tudo para esse mavuno ficar para trás, que ele quer uma silagem de milho de qualidade, mais pura, ou pode tentar colher junto, né? O que não dá é para você colher os dois juntos e falar que tem silagem de milho, né? Você tem silagem de milho mais mavuno que vai diminuir a qualidade. E tem uma pergunta que algumas pessoas, né, que já fizeram aqui, uma seria se a questão dos solos arenosos, né? Essa pergunta apareceu aqui umas 2 vezes aqui, tem uma no WhatsApp aqui para mim também. O Anderson já falou, né, um pouco sobre solos arenosos, mas pode repetir, pode complementar se achar necessário. E aí tem uma pergunta aqui do Joel Alves. O mavuno já foi testado na integração lavoura-pecuária, o Anderson já falou, e por ter um sistema radicular agressivo, pode ser uma opção para a criação de animais em áreas de lavouras?
é o Joel, da Universidade Federal de Rondonópolis, que está fazendo essa pergunta, Anderson. Sim, sim. A gente até comentou anteriormente, né, professor, sobre os solos arenosos. O capim, ele foi assim, um dos... Como ele é um híbrido, né? Vou começar desde o início. A parte de pai, né, dizendo assim, entre aspas, do Mavuno, foi um material coletado no Sudão. Então, é um material já aclimatado para áreas mais arenosas, para solos mais arenosos. É onde ele, de fato, desenvolve e desempenha um papel bem interessante por investir muito em sistema radicular e acaba ficando verde por mais tempo, como a gente até mostrou na apresentação na área da própria Chácara Santa Luzia, no mês de julho, né, numa imagem de satélite. E sobre a integração lavoura-pecuária, tem uma característica do híbrido, de ter um desenvolvimento inicial de parte aérea mais lento. Isso também é um ponto muito positivo para a parte de integração lavoura-pecuária. Por não ter esse crescimento muito agressivo no começo, ele acaba deixando o milho crescer um pouco mais na frente, mais solto, acaba não competindo tanto assim por iluminação, né, por luminosidade, com a cultura do milho. Pode dizer que o uso do Mavuno em parte da propriedade pode representar aumento da densidade animal e redução dos custos com suplementos no início e meio da seca? Do professor Luciano. Sim, sim. São duas perguntas, né? Sim para as duas. A primeira, em relação ao aumento, né, da densidade, trabalhando com um Mavuno bem manejado em áreas com adubação, com correção, né, você consegue ter um incremento de 20% a 30% em cima de uma área de Marandu, por exemplo, que é uma outra braquiária. E sobre a redução, né, uma possível redução no consumo do suplemento, você consegue visualizar isso, um ajuste, né, no consumo, principalmente no início do período seco, que ainda o capim está um pouco mais verde, mas com o entrar da seca, faz necessário você manter, né, uma suplementação mais equilibrada. Aí o pessoal da Nutron, da Cargill, consegue explanar melhor sobre isso. Mas no início você observa assim, uma redução leve no consumo dos suplementos. Passando aí para a gente fazer a fala final, o Anderson Silva Ricardo. Por favor, Anderson. Professor, mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade e, em nome da Agrominas, desejar a todos aí uma excelente entre-safra e que a próxima safra seja muito produtiva para todos nós. Muito obrigado, uma boa noite. E esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Obrigado por assistir e participar do 4º dia de campo Chácara Santa Luzia, edição virtual. Curta, compartilhe e fique por dentro das dicas e informações aos produtores rurais.